palavra de salvação. Somente o céu tem pra dar. Por isso meu coração se abre para escutar. Por mais difícil que seja seguir tua palavra, queremos ouvir. Por mais difícil de se praticar tua palavra, queremos guardar. Palavra de salvação. Somente o céu tem pra dar. Por isso meu coração se abre para escutar. Com Simão Pedro diremos também que não é fácil dizer sempre amém, mas não há outro na terra e no céu mais confiante, mais grande e fiel. Palavra de salvação. Somente o céu tem pra dar. Por isso meu coração se abre para escutar. Se abre para escutar. Um domingo abençoado, cheio de vida, de alegria e de paz para você, querido telespectador, querida telespectadora da nossa TV Integração. É o nosso programa Mensagem de Fé e Vida entrando no ar. É Padre Amarildo quem tem a alegria de mais uma vez entrar no seu lar, neste momento sagrado do almoço, para partilhar com você a palavra de Deus, a palavra da igreja. É muito bom estar com você novamente. Estamos vivendo o mês de outubro. Celebramos no último dia 12 a festa de Nossa Senhora Aparecida. Mas agora estamos caminhando dentro desse mês tão especial na vida da igreja. Um mês dedicado a refletirmos sobre a missão da igreja. Mês das missões. Mês de oração pelos missionários que, além das nossas fronteiras, estão testemunhando o Evangelho de Nosso Senhor. Mês de oração para que também nós, padres, religiosos, leigos, possamos cumprir a nossa missão como cristãos. Conforme cantamos, acolher a palavra do Senhor, que nos ama e quer bem, e testemunhar esta palavra, testemunhar o amor do Senhor com a nossa palavra, com a nossa vida. Quando falamos de missão, a primeira coisa que temos que lembrar é da palavra de Jesus, que disse lá no capítulo 28 do Evangelho de Mateus, versículos 19 e 20. Todo poder me foi dado no céu e na terra. E depois fazei que todas as nações se tornem meus discípulos, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo,
e ensinando a todos a observar o que eu vos mandei. E eis que estarei com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Ensinar a todos a observar o que Jesus nos mandou faz parte da missão. Ensinar a todos a viver como discípulos de Cristo. Ensinar a todos a crer. Ensinar a todos a viver cristamente aqui no mundo. Batizar em nome da Santíssima Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo e transmitir com a palavra e com a vida esse testemunho cristão. Esta forma de vida que brota do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por muito tempo se pensou que viver a missão significasse doutrinar. E podemos dizer que foi a grande falha missionária da Igreja. Por exemplo, por que o Evangelho não entrou de uma forma plena, por exemplo, na sociedade chinesa? Porque faltou a inculturação. Temos, por exemplo, a memória de um grande missionário chamado Matheus Ricci, um missionário jesuíta que com seus amigos entraram na China para evangelizar. Conseguiram muito do seu trabalho, porque assumiram a inculturação. Procuraram evangelizar a partir da cultura daquele país, da cultura daquele povo, até podemos dizer da vida religiosa daquele povo. Mas as diferenças foram tão grandes que a Igreja não conseguiu acompanhar o pensamento, a reflexão, o pioneirismo missionário de Matheus Ricci, e a missão foi interrompida. Então hoje temos, por exemplo, um país continental, com mais de 1 bilhão de habitantes que mal conhece o Evangelho pela falta da presença missionária na Igreja. Na África foi o mesmo desafio, como evangelizar uma cultura diferente, povos de culturas diferentes, sem assumir a cultura daquele povo. Como evangelizar as comunidades indígenas sem assumir a cultura do povo. Então, a chamada evangelização ad gentes, a missão além das fronteiras, com certeza faz parte da nossa missão. São Paulo, que foi, podemos assim dizer, o grande missionário, aquele que fez com que a Igreja deixasse de ser uma seita judaica fechada atrás dos muros de Jerusalém para atingir o mundo todo. Então São Paulo foi um exemplo disso. Ele pegou o Evangelho, a mensagem cristã que teve a sua origem na sociedade hebraica, na cultura semita, uma visão de mundo específica, uma visão de pessoa humana, uma visão de história, e entra no mundo helênico, na sociedade greco-romana, anunciando a palavra. Interpretou a mensagem do Evangelho para os povos que viviam no mundo greco-romano. Do hebraico, ele vai anunciar o Evangelho na língua grega, totalmente diferente uma da outra. Modelos de família diferentes, cultura diferente, tudo diferente. Mas o seu esforço é fazer com que as pessoas que viviam naquele novo mundo pudessem entender a mensagem do Evangelho. Interpretou Jesus aquilo que Jesus veio nos ensinar, para as pessoas que viviam naquela sociedade nova, naquela sociedade diferente. Então a inculturação é um elemento essencial para que os nossos missionários possam cumprir a sua missão. A Igreja do Brasil, ela é profundamente devedora de missionários que vieram de outros países. Eu guardo assim com uma saudosa memória
né, os missionários que trabalharam na minha cidade, Araújos, né, desde a minha infância. Fui batizado por um padre holandês, Padre Brown, fui acompanhado na infância e adolescência por um outro padre holandês, Padre Ludovico Sontjens, depois, já entrando na maturidade, né, com outro missionário holandês, Frei Ambrósio, né, depois o Padre Humberto e assim por diante. Mais de 50 anos de paróquia com a presença de missionários holandeses, que estavam em Araújos, né, trabalharam em Divinópolis, trabalharam em Perdigão, trabalharam em Itaúna, né, preocupados não só com doutrinar as pessoas, mas preocupados em criar condições de vida digna. Papa Paulo VI, né, no documento chamado Populorum Progressio, lembrou a importância de que as missões adigentes, as missões além das fronteiras, fossem também instrumentos de criação, de progresso para as pessoas. Porque o Papa Paulo VI dizia, né, que o progresso é o novo nome da paz. Então não adianta doutrinar se nós não criamos condições de vida digna para as pessoas. Mesmo porque o Evangelho não é só doutrina, o Evangelho é uma forma de vida. O Evangelho é também uma cultura de vida, né, que visa transformar, né, outras culturas, né, vencer, né, uma anticultura de morte que muitas vezes invade, né, a vida cultural de todos os países, né? Cada povo tem uma cultura diferente. Agora, o Evangelho, ele precisa, podemos assim dizer, fermentar aquela nova sociedade com a qual se encontra para poder fazer surgir uma sociedade mais justa, solidária, fraterna e humana. Então, a missão adigente, a missão das congregações missionárias. Quantas congregações? Né? Na nossa diocese de Divinópolis, por exemplo, tivemos os frades carmelitas, né, em Nova Serrana, fizeram um trabalho maravilhoso. Já tivemos os missionários espiritanos, né, que trabalharam, conforme já citei, em Araújos, Perdigão, Itaúna, Divinópolis. Temos ainda, né, os frades franciscanos, que trabalharam de uma forma muito bonita em Divinópolis, né? A história da cidade de Divinópolis se confunde com a história da presença dos frades franciscanos. Também em Pará de Minas, né, foi muito forte a presença dos frades franciscanos, muitos deles de origem holandesa, né? Então, pessoas que vieram, que testemunharam o Evangelho de Nosso Senhor. Temos na cidade de Igarapé, né, a Congregação do Servo dos Pobres, também uma congregação missionária de origem italiana, que está hoje presente na África, que está presente em diversos países, mas uma congregação missionária. Agora, quantos? Congregações religiosas masculinas, femininas, pessoas que, para dedicar-se à missão, abraçam, né, os chamados 3 votos importantes, em que caracterizam a vida religiosa, 3 votos que são chamados também conselhos evangélicos. É o voto de pobreza, né, porque dedicam-se não ao salário, não à busca de riquezas pessoais, mas ao bem da missão, né? Então são capazes de renunciar, né, a esse que é tão comum na sociedade capitalista, né, a busca do lucro, a busca do crescimento econômico, para uma dedicação exclusiva à missão, né? O voto de castidade, né, onde, né, o missionário ele renuncia à constituição de uma pequena família com esposa, com filhos, para fazer da comunidade ou para fazer da humanidade a sua família. Isso é muito bonito. Né? Se chegamos hoje, né, em todos os países, né, nós vamos encontrar missionários, né, que deixaram pátria, que deixaram a própria cultura para testemunhar o Evangelho ali. Lembramos, por exemplo, Madre Teresa de Calcutá, né, que foi a Calcutá, foi à Índia e ali dedicou toda a sua vida aos pobres, que nem eram cristãos, eram indianos, né, eram hindus, mas
foram enxergados por Madre Teresa como irmãos, como irmãs, né? E ela dedicou a sua vida toda aos pobres, né? Então, é vivência da missão, é testemunho cristão, né? Então, junto com o voto de pobreza, o voto de castidade, temos também o voto de obediência, né? Que está a serviço justamente da missão. Uma congregação missionária, ela não tem um espaço específico, né, de vivência da missão. Por exemplo, nós que somos padres diocesanos, né, o lugar da nossa ação é a Diocese de Divinópolis. É aqui que eu vou trabalhar, nas paróquias que fazem parte da Diocese. Agora, uma congregação missionária, não. Ela vai para onde a igreja precisa. Quer dizer, o mundo é seu campo de missão. Por isso que a gente fala uma congregação adigentes, né? Uma missão adigentes, além das fronteiras. O ano passado tive a oportunidade, né, de fazer uma experiência missionária no Macapá, né, na cidade de Macapá, no estado do Amapá. Agora, como foi bonito, né, conhecer ali missionários e missionárias, sobretudo italianos, que estão lá no meio da floresta, né, evangelizando, formando comunidades, ajudando aquelas comunidades a assumir a própria cultura, né? A viver o Evangelho, né? Naquele ambiente em que vive. Ainda agora estamos vendo todo esse esforço do Papa Francisco em abrir as portas, né, da China para a evangelização. E que bonito, né? Vimos agora os primeiros bispos chineses visitando a Santa Sé, por iniciativa desse homem, né, que já abriu, né, as portas de Cuba, né, que tem sido aí um instrumento de reconciliação entre os povos, de quebra de fronteiras, porque o Evangelho, ele visa ser salvação para o mundo todo. Ninguém pode ser excluído, independente de organização política, independente de ideologia, o Evangelho é para todos. Ide por todo o mundo, fazei que todas as nações se tornem meus discípulos, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando a todos a observar o que eu vos mandei. E Jesus fez a promessa: estarei com vocês todos os dias até o fim dos tempos. E é em Jesus que o missionário encontra forças para viver a missão. É em Jesus que o missionário encontra forças até para enfrentar as perseguições, porque faz parte, com certeza, da vida do missionário o perigo, porque nem sempre o missionário é bem compreendido. O missionário é profeta de um novo tempo, né? O missionário, ele portando a semente do Evangelho, procurando fermentar a sociedade com o Evangelho, muitas vezes ele incomoda. E nós temos na história da igreja milhares de missionários que morreram testemunhando o Evangelho. Basta lembrar o que aconteceu com tantos cristãos agora, né, no Iraque, no Afeganistão, na Síria. Quantos missionários cristãos que foram mortos por causa da fé. Então vamos, queridos irmãos, queridas irmãs, nesse mês de outubro, refletir sobre a nossa missão como cristãos, rezar pelos missionários que, além das nossas fronteiras, testemunham o Evangelho de Nosso Senhor. Hoje, nós que recebemos tantos missionários de fora, ainda recebemos, estamos enviando missionários para outros países. São milhares de católicos, de padres, religiosos, leigos, que hoje dedicam sua vida à missão adigentes. Que a nossa oração ajude, como Santa Teresinha ajudou, como a oração de Santa Teresinha ajudou, né, a manter as missões. Ela dedicou a vida toda à oração pelas missões. Que possamos unir a nossa voz, a voz dela, a nossa prece, a prece dela, para que a igreja seja fiel à missão recebida de Jesus, ide e evangelizai. Que o Senhor Deus da vida, pela intercessão de Santa Teresinha do Menino Jesus, pela intercessão de todos os santos missionários, que Ele nos abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Continue ligado na nossa programação. Até a próxima, se Deus quiser.
Senhor me chamou a trabalhar, a messe é grande e a ceifar, o Senhor me chamou. Senhor, aqui estou, Senhor, aqui estou. Vai trabalhar pelo mundo afora, eu estarei até o fim contigo. Está na hora, o Senhor me chamou. Senhor, aqui estou, Senhor, aqui estou.